A gente fala sobre cinema. Tô ansioso pra saber Que as série dicas você tá desse assistindo fim de agora semana. mesmo? Eu terminei Emily in Paris, Ah, é? que eu já recomendei, e até tem uma telespectadora nossa, a Érica, querida, um beijo enorme, ela falou que tá amando também a série, e assina embaixo no que eu falei. Vamos ver quais são as Eu tô as dicas de assistindo hoje. Indústria da Cura. Interessante, Sim, você me documentário recomendou. legal. Tá na Mas minha chegou lista. a hora da gente saber quais são as dicas da Luísa Classen, a Luli, que é produtora e diretora. Ela tá com a gente já? Bem-vinda de volta! Tudo bom, querida? Bom dia, que saudades! Nossa, esse mês voou. Pois É é. verdade. Bem-vinda de volta, viu, Luli? Obrigada. Quando a Bom, gente hoje piscar já é eu vou Natal. dar O que você separou pra gente, meu amor? Perdão? Aqui eu falei junto, perdão. Quando a gente piscar já é Natal, né? O ano tá passando tão rápido que a gente não tá nem percebendo. Eu quero saber quais são as dicas de hoje. Conta pra gente. Bom, hoje eu separei 3 dicas. O primeiro filme chama O Grande Gatsby, que é a adaptação do Amo. clássico do Scott Fitzgerald. Eu amo esse No filme. elenco a gente tem o DiCaprio, maravilhoso, ícone, que gerou vários memes, inclusive esse filme. A Carey Mulligan, o Joel Edgerton e o Tobey Maguire, que interpreta o narrador Nick Carraway. Ele narra a história do Gatsby, esse milionário misterioso que mora ao lado dele na Manhattan dos anos 20, onde os Estados Unidos estavam super em alta na economia, o dinheiro entrava fácil, as pessoas ganhavam muito dinheiro por causa da Bolsa de Valores. Então era muito glamour, muito luxo. E o diretor desse filme é o Baz Luhrmann, que ficou conhecido pelo Moulin Rouge, mas ele também fez outros filmes, Austrália, e ele tem esse toque glamuroso, esplendoroso, aí o DiCaprio que a gente está vendo na tela. Então, esse é um dos meus filmes favoritos, e daí, quando eu descobri que estava no Netflix, pirei nisso. Ele venceu 2 Oscars, o de melhor arte, melhor direção de arte e melhor figurino também. Nossa, Não, realmente, sabe né? Uma o que eu fotografia amo incrível. nesse filme? Ah. A trilha sonora. É boa? A trilha sonora desse filme, gente, tem assim, cantoras e cantores maravilhosos com músicas feitas exclusivamente para essa produção. Ai, que legal! Sim, tem umas músicas assim que ainda hoje Quase estão um na minha musical. playlist. É quase um musical. Mas é que sim. os atores não cantam, né? Ah. Mas as músicas foram compostas aí pro filme que eu achei todas maravilhosas. Sim, tem uma produção do Jay-Z e eu adoro quando o filme é de época, mas ele não tem uma trilha sonora da época, sabe? Verdade. Ele torna tudo mais atual. Então a gente sente que aquelas festas que a gente tá vendo no Grande Gatsby são festas que você realmente poderia ir hoje em dia tocando hits de hoje, sabe? Então ele mistura muito hip hop, ele coloca realmente essa pegada mais atual. E eu adoro isso no Baz Luhrmann. Ai, que legal. Bom, eu sei que você tem um documentário também pra sugerir Sim. pra gente, pra esse final de semana. Qual que é? Pra quem curte doc, tem um filme chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é dirigido pelo Marcelo Gomes. É a história de uma cidade em Pernambuco chamada Toritama e é a capital nacional do jeans. Lá é produzido, acho que 1/4 de toda a produção de jeans do Brasil e as pessoas vivem disso. Elas trabalham nas fábricas, às vezes elas abrem as próprias fábricas, as pessoas ficam do lado de fora de casa fazendo corte de costura, corte de linha. Eles trabalham de segunda a segunda, porque no dia de folga deles, entre aspas, né, que seria domingo, tem a feira para vender esses produtos. Então a gente acompanha a história dessas pessoas, a vida delas, e o único momento onde elas tiram folga realmente é no carnaval. Por isso que esse é o nome do filme, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, e as pessoas fazem loucuras para curtir o carnaval. Então o filme ele tem uma pegada divertida, porque as pessoas têm uma personalidade para cima, elas são muito otimistas. Então é um filme que é meio agridoce, assim, ele mistura um pouco da realidade sofrida de quem é trabalhador, que está trabalhando de segunda a segunda, mas eles levam tudo com muito bom humor. E esse filme foi premiado no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que rolou no último domingo. O Grande Prêmio é como se fosse o nosso Oscar brasileiro, né? E esse filme levou o prêmio de melhor documentário e melhor montagem de documentário. Ai, que incrível, fiquei com vontade de assistir. Eu também. Até porque é tão bacana quando a gente vê pessoas justamente com essa vibe, né? Eu acho que trabalhar faz parte da vida, justamente. Quando você encontra no seu trabalho a sua alegria de viver, independente do que você faz, né? Independente do quão difícil ele é, né? É uma lição de vida, sem dúvida nenhuma. Gostei. Eu achei interessante também porque mostra uma história do Brasil que a maior parte do Brasil não conhece. Eu sem não sabia dúvida. da existência dessa cidade e tampouco Que muito menos era a capital do jeans. que era a capital do jeans, gente. Muito legal. Produz 25%, foi isso, né, que ela comentou? Fantástico. Não me engano, é esse o número, mas no documentário eles falam.
Quantas histórias esse Legal. Brasil gigante Não tem pra é? nos contar, né? Fantástico, muito Ótima legal. dica. E série, o que você tem pra gente? Bom, para finalizar, eu tenho a recomendação de uma série que é uma antologia, ou seja, a primeira temporada já rolou, mas ela não tem a ver com a segunda temporada. A segunda temporada é o que eu quero recomendar, que é American Crime Story, O Assassinato de Gianni Versace. Ele é dirigido pelo Ryan Murphy, que é o criador de Glee, American Horror Story, e essa segunda temporada, que é focada no assassinato do Gianni Versace, ele conta a história do assassino que matou o Versace na escada da própria casa, mas ele não matou só o Versace, ele vai fazendo esse caminho, um rastro de sangue. O nome dele é Andrew Cunanan, quem quiser pesquisar o nome dele, e ele é interpretado pelo Darren Criss, que venceu o Globo de Ouro por melhor ator por essa temporada da série, e essa temporada também venceu de melhor série limitada de televisão. No elenco a gente também tem a Penélope Cruz, que vocês puderam ver aí no trailer, e ela interpreta a Donatella Versace, que é irmã do Versace e teve que assumir os negócios da família, lidar com toda essa crise. E a gente também tem uma revelação incrível, o Rick Martin interpreta o Antônio D'Amico, que era o namorado do Versace. Então, apesar de ter esse papel muito forte do Versace, da família Versace, a história é do Andrew Cunanan, que é esse assassino que a gente tá vendo. Ele é super sedutor, ele é, assim, não vou diagnosticar ninguém, mas ele é meio psicopata, né? Ele é. Vai se aproximando das pessoas e ele vai fazendo fantasias na cabeça dele. Então a gente vai vendo esse rastro de sangue que ele vai deixando até chegar na Flórida e encontrar com o Versace. Gente, essa O Gabi história, assistiu, né? Essa história, ó, eu recomendo super que vocês assistam. Se você tiver Ela mais de 16, provavelmente, né? Ela é mega envolvente, eu diria 18, porque tem 18? cenas picantes. Ah, tá, tem cenas melhor, então. picantes. Tá bom. Mas não se apeguem a isso, gente, porque a história em si, ela é muito boa. Embora a Luli tenha comentado que faz parte, a história conta um crime, né? Um assassinato, na verdade, alguns assassinatos, não é uma série sanguinolenta. É muito mais sobre a mente desse assassino. É mais suspense O que eu do que acho mais brilhante ainda, gente. Então eu faço das palavras da Luli as minhas, viu? Legal. E é uma história bem real? Mostra ou tem elementos ficcionais ali, Luli? É uma história real, inclusive tem um podcast chamado Modus Operandi, que é da minha amiga pessoal, Carol Moreira e a Mabê. Elas falam sobre crimes reais. Então tem um episódio sobre o assassinato do Versace, todo o rastro que o Andrew Cunanan deixou pra trás, e elas comparam justamente o que é real na série, o que é real na história que aconteceu, e é muito legal. parecido, justamente porque ele tem essa preocupação, o Ryan Murphy tem essa preocupação de contar essa história, né? A primeira temporada foi sobre o julgamento do O.J. Simpson, e ele também coloca todos os fatos, então ele tem essa preocupação do real. Ah, legal. Eu gosto de saber o que é real dentro de uma obra baseada em fatos reais, que muitas vezes eles colocam, dão uma temperada com elementos ficcionais, e a gente termina sem saber o que foi de fato o que aconteceu na realidade e o que veio da cabeça aí de quem escreveu, né? Mas que legal. Bom, vou acompanhar também o podcast da sua amiga. Qual é o nome dela? Carol Moreira. Ela também Moreira. tem um canal de cinema e daí agora ela tá falando sobre crimes reais no Modus Operandi. Ah, legal. E muito obrigada a você, Luli. Sempre uma delícia suas dicas. Vou assistir tudo que você trouxe pra gente. E o pessoal de casa também. Luísa Klassen, a Luli, produtora e diretora, que esteve com a gente hoje. Você acompanha o podcast Laboratório de Cinema. Laboratório de Cinema, pra saber muito mais sobre o mundo da Sétima Arte. Obrigada mais uma vez, minha linda. Bom fim de semana Luli, pra você. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Bom final de semana. Espero que vocês gostem das recomendações. Foram ótimos. Até a próxima. O Gabi já assistiu tudo, pode até Só assinar falta o embaixo. documentário. Só falta o amiga. O documentário. documentário. Tô ansioso, eu vou ver real, viu? Arrasou.